Queridos, paz do Senhor com os irmãos. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos também que estão em casa com a paz do Senhor. E quero aproveitar para que você está de pé, para a gente ganhar tempo. Abra sua Bíblia no livro do escritor aos Hebreus. Nós vamos ler um texto bem conhecido. E eu tenho certeza que você já ouviu muitos sermões acerca desse tema. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Inicialmente. Amém? Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1, minha Bíblia diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Pode tomar o seu lugar? Como eu estava dizendo aos irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu muitas reflexões acerca desse tema. E o que a gente vai fazer essa noite é refletir um pouco mais, considerando que a palavra de Deus se renova todos os dias e que Deus nos dá, todos os dias, não uma nova interpretação, mas Ele renova o nosso entendimento no que diz respeito à sua palavra. Então eu quero refletir um pouco com os irmãos acerca desse texto, acerca desse tema, acerca do que trata o escritor aos Hebreus, no que diz respeito à fé, porque ele traz aqui para nós algumas informações de extrema importância que a gente precisa estar sempre, refletindo sobre isso. Porque na realidade, irmãos, a fé é o que nós temos de mais precioso. É através da fé que nós cremos no nosso Senhor. É por causa da fé que você está aqui nessa noite. É por causa da sua fé que você um dia decidiu levantar a sua mão para Jesus, crendo no sacrifício da cruz, crendo nas demais doutrinas da Bíblia Sagrada e decidindo entender que havia um novo caminho a ser seguido, uma nova trajetória e que Deus tem de fato, coisas novas para você. Tudo isso só é possível através da fé, porque essa própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós nos aproximarmos de Deus. Sem fé é impossível qualquer pessoa chegar perto de Deus, porque a fé é o que vai nos fazer enxergar a Deus. A fé é o que vai dar o norte para onde nós devemos ir, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o nosso alvo, É o alvo para onde nós temos que andar, para onde temos que direcionar a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 3:13 que ele ainda não tinha alcançado todas as coisas, apesar de já estar no final da sua trajetória. Ele diz: olha, eu não julgo que eu já tenha alcançado todas as coisas, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam ou ficaram, ou seja, para aquilo que já passou, para o que está no passado, para o ontem, para a história que não é mais fato hoje, para essas coisas, eu viro as costas e prossigo para o alvo,
Mas a pergunta é: alguém que não tem fé tem autonomia ou autoridade para proferir uma frase dessa, uma fala dessa? É claro que não. Então a fé é a base de tudo. A fé é a base da nossa vida. A fé, de fato, como o texto diz, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós temos esperança, por isso temos fé. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na eternidade. A nossa esperança está nas promessas que a Bíblia nos traz. Correto? Mas essa esperança, ela é traduzida por fé. Ela simboliza a fé. Ela significa a fé. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa fé. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé, ela é verdadeira? Ela é verdadeiramente firmada nos fundamentos dos rudimentos da palavra, daquilo que os apóstolos pregavam? Será que de fato a nossa fé está fundamentada naquilo que a palavra nos ensina? Ou será que a nossa fé está fundamentada nas coisas que a gente vê? Será que a nossa fé está fundada nos milagres e nos testemunhos que a gente visualiza, que a gente vislumbra, que a gente tem oportunidade de ver acontecer? Será que a nossa fé se fundamenta somente nisso? Ou será que a nossa fé se fundamenta no conhecimento da palavra? Será que a nossa compreensão de fé está de fato fundamentada naquilo que a gente tem conhecimento, ou será que a nossa fé está fundamentada naquilo que a gente ouve falar? Lembra que agora há pouco o pastor alertava-nos com muito amor, com muito carinho, acerca da importância de nós estarmos na escola dominical, acerca de nós estudarmos a palavra, acerca da gente aprender acerca da palavra, para que a nossa fé, de fato, ela se torne uma fé firme. Porque é isso que fundamenta, queridos, a nossa fé. O que vai fundamentar a tua fé é o conhecimento que você tem acerca de Deus. É o conhecimento que você tem acerca da palavra. O apóstolo Paulo nos alerta para que nós não sejamos como meninos levados por qualquer vento de doutrina. O que é que significa isso? Significa pessoas que são levadas por qualquer história que se conta. Pessoas que acreditam em coisas que lhes são contadas ao pé do ouvido e não vão até a palavra para julgar aquilo de acordo com a Escritura. Essas pessoas, elas são levadas por ventos de doutrina. E o que é que a gente faz? Obrigado. E o que é que a gente faz para a gente não cair nessas armadilhas? A gente precisa estudar a palavra. A gente precisa buscar a revelação da palavra. Porque a palavra por si só, ela se revela, mas ela só vai se revelar a você a partir do momento que você decidir ler a palavra e, não compreendendo, buscar ajuda. Buscar alguém que possa te dar o discernimento, a compreensão do que a palavra quer dizer. Algumas pessoas têm dificuldade, e eu também tenho as minhas dificuldades, mas quando eu tenho dificuldade, eu procuro alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, que tenha um pouco mais de experiência, que tenha um pouco mais de vida no Evangelho, para me esclarecer, para me ajudar. Eu não posso nem tenho o direito de pegar a palavra de Deus e colocar o meu achismo como pano de fundo para interpretar a palavra. Isso é perigoso. Não faça isso. Se você não entende, vem para a escola dominical, venha para a nossa reunião de quinta-feira, venha para o culto de domingo à noite, vá para o grupo familiar, que a gente vai ter oportunidade
de conversar, de bater um papo, de dialogar, de tirar dúvidas. E se a gente não tiver a resposta que você precisa ou espera, nós vamos buscar em outras fontes. E essa resposta vai chegar, né? Estão aí os nossos pastores, os nossos líderes, dispostos a nos ensinar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Todas as vezes que você necessitar tirar uma dúvida, pode chegar em qualquer um dos irmãos que estão aqui, que você vai ser bem atendido, você vai sair daqui com a sua dúvida sanada, porque Deus tem dado a essa igreja discernimento e compromisso com a sua palavra. O escritor aos Hebreus disse, olha, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Uma coisa que a gente precisa aprender acerca da fé é que, para que a gente alcance testemunho, nós precisamos ter experiência. Ninguém alcança testemunho sem ter experiência. Ninguém pode abrir a boca e dizer que tem testemunho de fé se o seu conhecimento é puramente teórico. Então, quando eu olho para esses irmãos, essas irmãs aqui, né, eu ia falar com a cabecinha branca, mas eu também estou com a cabecinha branca. Também estou com a minha cabecinha branca. Mas eu digo, quando eu vejo os irmãos que já viveram um pouco mais, que logicamente têm muito mais experiência do que eu me alegro, porque eu percebo que na vida desses irmãos e irmãs tem um testemunho maior do que o meu, tem uma prova de vida maior que a minha, tem muito mais experiências do que as minhas. E isso faz com que a minha fé ela seja aumentada. Isso faz com que a minha fé ela seja grande, né? Ah, irmão, mas a Bíblia diz, Jesus falou que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, isso é outra comparação, é outra história. Mas a nossa fé aumenta quando a gente vê pessoas com testemunho de vida e com experiências vividas com Deus, com provas passadas com o Senhor, que podem abrir a sua boca e podem edificar a nossa vida, dizendo, olha, irmão, eu passei por isso. Olha, irmão, eu passei por aquilo. Olha, irmão, Deus fez isso na minha vida. Isso, de fato, edifica. Isso constrói a fé dos outros. Isso edifica a fé dos outros. Mas nós precisamos ter as nossas experiências pessoais no campo da fé, para que a gente possa ter uma compreensão total e ampla acerca desse assunto. Teremos todo o conhecimento que nós necessitamos nessa vida acerca de todos esses assuntos? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas o nosso trabalho é buscar. A Bíblia diz que nós devemos crescer em graça, em conhecimento e em sabedoria, e em temor, e de fé em fé. Então, a nossa caminhada, ela é crescente, ela é constante. Nós só terminaremos essa caminhada aqui quando partirmos para a eternidade. Enquanto estivermos aqui, a nossa obrigação é buscar uma fé viva, incessante, uma fé que nos coloque para andar para frente, uma fé que nos conduza para o alvo, uma fé que nos traga desafios, sim, mas uma fé que nos faça vencer a cada um deles de maneira gradativa. Ok? Então, continuando aqui, o verso 4, o texto diz, pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela oferta, por ela, depois de morto, ainda fala. Então, por que a gente ainda fala de Abel? Por que nós ainda falamos de Abel? Por causa disso. Porque ele deu testemunho da sua fé. Por que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da de Caim? Pela forma como ele ofertou.
Não foi pelo que ele ofertou, foi pela forma, foi pelo zelo, foi pelo cuidado, foi pelo temor, foi pela reverência, foi pelo respeito, pelo cuidado que ele teve com a sua oferta. Ok? Então ele alcançou testemunho de que era justo. Por quê? Porque ele fazia aquilo com justiça. A gente precisa aprender a julgar as nossas ações, as nossas atitudes. Às vezes nós queremos justiça naquilo que muitas das vezes nos favorece, mas naquilo que favorece o outro, a gente relaxa. Naquilo que é para o outro, a gente baixa a nossa guarda, a gente não luta tanto, a gente não se esforça tanto, a gente não dá tanto o sangue, a gente não anda mais uma milha, a gente não vai, sabe? E isso implica no nosso testemunho de fé. Porque, queridos, o nosso testemunho de fé, ele antes de tudo, ele edifica a nossa própria vida. Depois ele edifica a dos outros. Na vida do crente, tudo que acontece é sempre assim, é sempre de dentro para fora. Parte sempre de dentro de você para aqueles que estão ao seu redor. É importante a gente entender isso. A glória de Deus, o poder de Deus e a palavra de Deus agem na nossa vida de forma radial, querido. Sabe o que significa isso? Ao nosso redor, de nós. Você já viu aquele labirinto? Tem um pontinho lá no centro, e aí faz um monte de volta, um monte de volta, um monte de volta, um monte de volta, e acaba no... A fé é assim. A fé é assim. Ela parte de você e vai irradiando as pessoas. O seu testemunho é assim. Ele parte de você e vai edificando a fé dos outros. E isso tudo reflete na nossa vida. O dia que nós não estivermos mais aqui, nós precisamos ser lembrados como pessoas que vão fazer falta para alguém. Nós não podemos partir dessa terra deixando o testemunho uma sensação de já foi tarde, não vai fazer a menor falta. Não. Mesmo enquanto nós estivermos aqui, quando você mudar de lugar, mudar de ciclo, quando você não estiver no mesmo local, no mesmo ambiente de trabalho, quando você mudar o seu ciclo de amizade, querido, as pessoas precisam lembrar de você. Porque isso é o seu testemunho. Esse é o seu testemunho de vida. E a gente precisa cuidar, porque isso é muito sério. Isso faz parte do nosso, sabe, do nosso corpo espiritual. São as cargas que a gente vai levar. A gente não vai levar só cargas que pesam, não. A gente vai levar experiência, a gente vai levar o peso do nosso testemunho, a gente vai levar o peso da palavra, a gente vai levar o peso da renúncia. Tudo isso a gente vai levar. Ok? Aonde a gente estiver. Então, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Não, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. E pelo qual alcançou testemunho. Então você precisa pensar nisso. Não pela quantidade daquilo que você pretende oferecer. Quando eu digo quantidade, irmão, não é pela quantidade de tempo, não é pela quantidade de oração, não é pela quantidade de leitura da Bíblia, não é pela quantidade de frequência nos cultos. Embora a agenda da igreja, a gente precisa respeitar e frequentar todos os cultos, se a gente tiver condição, amém. Se você não estiver trabalhando, venha para a igreja, mas não é pela quantidade. Deus preza pela qualidade, e a qualidade tem a ver com a sinceridade, com o respeito, com a reverência, com o cuidado e com o zelo por aquilo que é sagrado. Amém? Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte.
e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então aqui o texto, ele traz para a gente mais uma reflexão e mais um testemunho do posicionamento de alguém que, através da sua vida, através do seu servir, do seu serviço, alcançou testemunho. Mas, quem testemunhou? A história. A história não esquece aqueles que têm relevância. Quem tem relevância jamais será esquecido pela história. Ok? Então pense nisso. Seja relevante para as pessoas. Não seja uma pessoa que os outros queiram ignorar. Seja uma pessoa que os outros queiram estar perto. Seja uma pessoa que as pessoas que estão ao seu redor, se importem de estar ali. Sabe uma coisa que eu vi um cara falando outro dia? Pablo, não sei das quantas. Marçal, eu acho. Ele falou, olha, os meus filhos, eles brigam para fazer aquilo que me agrada. Eles disputam entre si para ver qual que vai fazer algo para me agradar. Isso é o tipo de coisa que a gente só consegue visualizar dentro de uma relação aonde aquele que precisa ou deve ser atendido ou servido é muito querido. É muito querido. Né? E a gente precisa, pensar nisso. Quanto eu estou disposto a disputar no bom sentido de querer ser o primeiro a fazer para Deus, de me disponibilizar a estar, a realizar. Nós precisamos ser essa pessoa. Cada um de nós precisa refletir sobre isso. Eu quero ser aquele que vai fazer algo para o Pai. Eu quero ser aquele que vai fazer algo para Deus. Nós precisamos ser essa pessoa. Nós necessitamos disso. Não para disputarmos com o nosso irmão, mas para nos colocarmos à disposição de Deus. Naquilo que Deus espera de nós. Entende? Então aqui Enoque também alcançou testemunho. Mas por que Enoque viveu de forma relaxada, fazendo quando dava, quando podia, quando não dava, ele falava, Deus, resolve aí que eu vou dar uma volta. Vai andar por aí que eu vou. Não. Enoque era o cara que andava ali com Deus, colado. Quando Deus aparecia, Enoque estava junto. Então nós temos que ser essa pessoa. Nós temos que buscar isso para a nossa vida. E isso não é fácil. Por quê? O termômetro que nos vai aproximar de Deus é a fé. Se a nossa fé não estiver em dia, tudo isso que a gente falou aqui vai ter menos importância do que deve. E aí a gente corre um grande perigo, né? Porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o pecado, o amor das pessoas ou de muitas pessoas vai se esfriar. Quando esse amor esfria, na prática o que esfria de fato é a fé. Na realidade, o que esfria de fato é a fé. E a pessoa sem fé, ela não tem ânimo, a pessoa sem fé, ela não caminha, a pessoa sem fé, ela perde toda a sua, a sua perspectiva de vida. A pessoa sem fé, ela fica moada, ela fica parada no canto, ela não tem força para nada. Então a gente precisa se cuidar. Todas as vezes que nós tivermos oportunidade de orarmos, de ler a palavra, de estar na casa de Deus, de estar no grupo, de estar na escola dominical, corra. Corra para buscar a Deus. Não abra mão disso, de forma alguma. Versículo 6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso 7, para a gente fechar. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, se você quiser ser herdeiro da justiça segundo a fé, você precisa correr. Corra contra o tempo. Siga os conselhos que você tem recebido aqui todos os dias. Ok? Não demole para o inimigo, porque ele tem uma armadilha a cada passo para nós. Ele não coloca uma armadilha em cada esquina. Ele coloca uma armadilha em cada passo, porque de tropeço em tropeço, ele vai esfriando a nossa fé. De pequenos tombos em pequenos tombos, ele quer esfriar a nossa fé, né? E a gente precisa cuidar disso. Vigia, irmã. A irmã está rindo ali. Então, é só Jesus, irmão, na causa. A gente precisa ter isso em mente. Tomar cuidado. Porque o inimigo, irmãos, ele não brinca em serviço. Se há uma coisa que ele é compromissado com o seu trabalho. Se há uma coisa que o inimigo da nossa alma é compromissado com o seu trabalho. E qual é o trabalho dele? Fazer o mal, né? Jesus diz que ele veio roubar, matar e destruir. Então o diabo ele tem essa máxima, que quando ele não rouba, ele mata, e quando ele não mata e nem rouba, ele aleja. Ele destrói, ele quebra. Então a gente precisa ter cuidado com ele, cuidado com o inimigo da nossa alma, a gente precisa andar em vigilância, a gente precisa andar de fé em fé. O crente, ele não anda de fé e sem fé, não. Ele anda de fé em fé. Quando a fé dele não está em alta, ela está em baixa, mas não pode deixar de existir, ok? O crente, ele não anda sem fé. Ah, irmão, tropecei e caí, mas eu tenho fé que o Senhor está me levantando e eu estou caminhando. Eu tenho fé que o meu tropeço não é para me deixar no chão, mas é para eu olhar que o ambiente onde eu estava não é bom, não é propício, é insalubre, tem cheiro de mofo, e eu preciso sair daqui, eu preciso me levantar. E queridos, entendam uma coisa, a fé funciona desse jeito que eu estou falando. Se você confessar com a sua boca e com o teu coração, você crê, Deus vai fazer aquilo que você deseja. Por quê? Porque a sinceridade no teu coração e no mundo espiritual. Olha o que nós lemos aqui no primeiro versículo. Ora, no versículo 2, no verso 3, pela fé entendemos que o mundo os mundos pela palavra foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é que significa isso? Significa que no mundo espiritual a sua palavra tem poder. No mundo espiritual, você pode falar no mundo físico e a tua voz vai ecoar no mundo espiritual. Então, querido, creia nisso, tome posse disso, não abra mão dessa chave que Deus nos dá todos os dias através da palavra. Você pode acessar o mundo espiritual a todo e qualquer instante. Basta você soltar o verbo. O verbo. Ok? O verbo. A Bíblia diz que no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito era quem? Era o verbo, querido. Era o verbo. Esse Espírito era a palavra. Então, por que é que Deus nos deu a palavra?
Não só no sentido da Bíblia, mas a palavra falada, a língua. Por que que Deus nos deu a língua falada? Para que através da língua nós pudéssemos criar, nós pudéssemos agir no mundo espiritual, nós pudéssemos trazer à realidade aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos. É pela palavra. Então você precisa dizer, você precisa falar. Agora tenha cuidado, porque até aquilo que a gente fala, sem intenção de que aquilo seja criado, isso se torna real, porque a palavra tem esse poder. Então, queridos, tudo que nós falamos no mundo físico ecoa no mundo espiritual. Tudo que nós dizemos aqui ecoa lá. E quando você chama a realidade determinadas coisas aqui, acontece lá. E aí se torna real aqui. Porque veja bem, aquilo que eu estou dizendo se materializou aqui? Não. Foi para onde? Ecoou no mundo espiritual. Ok? Mas está onde? Parte do que eu disse. Está na mente de cada um dos irmãos. Então, cuide para que essa palavra não desapareça da sua mente. Pegue os pontos mais importantes. Se você puder, anote. Se você tem dificuldade de lembrar, anote. Anote aquilo que é mais importante. Porque depois você vai ler e você fala, olha, eu preciso crer nisso. Eu preciso praticar isso. Eu preciso colocar isso em prática. Como que eu pratico isso? Falando com Deus. Dialogando com Deus. Senhor, o teu filho pregou isso baseado na tua palavra. Eu creio, eu tomo posse, eu quero viver. Senhor, torna isso real na minha vida. Senhor, torna isso real na vida dos meus familiares, na vida do fulano. E vai citando o nome. Vai dando nome, o nome das pessoas. Que Deus vai realizar. Deus vai trazer isso à realidade. Porque senão, esse texto aqui não faria sentido, que a gente leu. Ok? Creia nisso. Abra os teus olhos espirituais, mas abra também a tua mente. Abra o teu entendimento. Busque entender. Busque compreender. Se você tem dúvida, venha tirar dúvida com os pastores. Venha para a escola dominical e pergunte, irmão. Formule perguntas em casa. Irmão, mas essa pergunta não tem nada a ver com o assunto. Não tem problema. A gente está aqui para aprender juntos. E eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir crescer. Ok? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.